Olá, você está no canal Zooming In. Hoje trago para vocês um artigo escrito pelo cientista social Steve Mosher e publicado no portal de notícias católicas LifeSite News. O título do artigo é Covid-19 foi projetado no laboratório da China, vacina eficaz improvável. O professor Giuseppe Trito é um especialista internacionalmente conhecido em biotecnologia e nanotecnologia, que teve uma carreira acadêmica estelar e também é presidente da Academia Mundial de Ciências e Tecnologias Biomédicas, uma instituição fundada sob a égide da Unesco em 1997. Ele é um homem de considerável estatura na comunidade científica global. Um dos objetivos da Academia Mundial de Ciências e Tecnologias Biomédicas é analisar o efeito das biotecnologias, como a engenharia genética, na humanidade. Em seu novo livro, Giuseppe Trito diz que o vírus da China definitivamente não foi uma aberração da natureza que cruzou a barreira das espécies do morcego para o homem. Foi geneticamente modificado no laboratório P4 de alta contenção do Instituto de Virologia de Wuhan em um programa supervisionado pelos militares chineses. O livro do professor Trito, que atualmente está disponível apenas em italiano, se chama China, Covid-19, a quimera que mudou o mundo. O que diferencia o livro do professor Trito é o fato de que ele demonstra o caminho pelo qual um coronavírus de propriedade do exército chinês foi geneticamente modificado para se tornar o vírus da China, que agora assola o mundo. Seu relato não deixa dúvidas de que se trata de uma quimera, ou seja, um organismo criado em laboratório. Ele também conecta os pontos que ligam o laboratório de Wuhan à França e aos Estados Unidos, mostrando como esses dois países forneceram ajuda financeira e científica aos chineses quando eles começaram a conduzir experimentos de bioengenharia cada vez mais perigosos. Embora nem os virologistas americanos nem franceses sejam responsáveis pelo resultado final de um coronavírus altamente infeccioso e uma pandemia global, seu envolvimento inicial pode explicar por que tantos insistem que a quimera deve ter vindo da natureza. A última coisa que querem admitir é que podem ter tido uma participação nisso. A história começa após a epidemia de SARS de 2003, quando os chineses tentam desenvolver vacinas para combater aquela doença mortal. A doutora Shi Zhenli estava encarregada do programa do Instituto de Virologia de Wuhan. No desenvolvimento de vacinas, a genética reversa é usada para criar cepas virais com patogenicidade reduzida, mas às quais o sistema imunológico responde criando anticorpos contra o vírus. Mas a genética reversa também pode ser usada para criar cepas virais que têm patogenicidade aumentada. Xi primeiro solicitou ajuda do governo francês, que construiu o laboratório P4, e do Instituto Pasteur, também francês, que mostrou a ela como manipular os genomas do HIV. O método de inserção de gene usado é chamado de Sistema de Genética Reversa número 2. Usando esse modelo, ela inseriu um segmento de HIV em um coronavírus descoberto em morcegos ferradura para torná-lo mais infeccioso e letal. Os Estados Unidos também estiveram envolvidos, particularmente o professor Ralph Baric, da Universidade da Carolina do Norte. O professor Trito acredita que, embora a pesquisa da doutora Shi tenha começado com um esforço para desenvolver uma vacina contra a SARS, gradualmente se transformou em um esforço para usar a genética reversa para construir armas biológicas letais. Esta foi a razão pela qual, nos últimos anos, o laboratório de Wuhan se tornou o principal centro de pesquisa em virologia da China, atraindo grandes fundos e apoio do governo central. A regra na China, controlada pelos comunistas, é deixar os civis apoiarem os militares, o que significa que assim que a pesquisa da doutora Shi mostrou qualquer potencial para uso militar, o exército chinês teria começado a exercer o controle da pesquisa. Isso veio a público com o surto, quando a maior especialista da China em armas biológicas
A general Shen Wei foi imediatamente colocada no comando do Instituto de Virologia de Wuhan. Quanto à doutora Shi, esta parece ter desaparecido. O Dr. Giuseppe Trito explicou em uma entrevista à mídia italiana. Ele disse: em 2005, após a epidemia de SARS, nasceu o Instituto de Virologia de Wuhan, chefiado pela doutora Shi Zhengli, que coleta coronavírus de certas espécies de morcegos e os recombina com outros componentes virais para criar vacinas. Em 2010, ela entrou em contato com pesquisadores americanos liderados pelo professor Ralph Baric, que por sua vez trabalha com vírus recombinantes baseados em coronavírus. Graças aos vírus de matriz fornecidos pela doutora Shi, o Dr. Baric criou em 2015 uma quimera de vírus SARS de camundongo, que tem um efeito patogênico em células humanas analisadas in vitro. Nesse ponto, a colaboração China e Estados Unidos se torna uma competição. A doutora Shi quer trabalhar em um vírus mais poderoso para fazer uma vacina mais potente. Combina então um vírus de morcego com um vírus de pangolim in vitro e em 2017 publica os resultados dessa pesquisa em alguns artigos científicos. Sua pesquisa atrai o interesse do setor militar e médico biológico chinês, que lida com armas biológicas usadas para fins defensivos e ofensivos. Assim, a doutora Shi se junta a médicos e biólogos que pertencem à esfera político-militar, como Guo Deyin, um estudioso de vacinas anti-AIDS e anti-hepatite viral, e especialista em técnicas de recombinação genética. A introdução das novas inserções projetadas no genoma do vírus é o resultado da colaboração entre a equipe da doutora Shi e do Dr. Guo Deyin. A realização desta nova quimera, do ponto de vista científico, é um sucesso. Tanto que, uma vez estourada a epidemia, os dois pesquisadores pedem à Organização Mundial da Saúde que registre esta nova quimera como um novo vírus, o HNCoV-19 ou Covid-19, e não como outro vírus derivado da SARS. É razoável pensar que a doutora Shi agiu apenas do ponto de vista do prestígio científico, sem, no entanto, levar em conta os riscos em termos de segurança e os interesses político-militares que sua pesquisa teria suscitado. Quando questionado por que a China se recusou a fornecer o genoma completo desse novo vírus à Organização Mundial da Saúde ou a outros países, o Dr. Giuseppe Trito explicou que fornecer a matriz do vírus significaria admitir que ele foi criado em laboratório. A questão-chave para nós que estamos passando por uma pandemia diz respeito ao desenvolvimento de uma vacina. Sobre isso, o professor Giuseppe Trito não é otimista. Dadas as muitas mutações desse vírus, é extremamente improvável que uma única vacina que bloqueie o vírus seja encontrada. No momento, 11 cepas diferentes foram identificadas. A linha genética A2A, que se desenvolveu na Europa, e a linha genética B1, que se enraizou na América do Norte, são mais contagiosas do que a cepa 0 originária de Wuhan. Portanto, acredito que, no máximo, uma vacina multivalente pode ser considerada eficaz em 4 ou 5 cepas e, portanto, capaz de cobrir 70% a 75% da população mundial. Em outras palavras, ao ocultar do mundo o código genético original deste vírus, o Partido Comunista Chinês está garantindo que nenhuma vacina completamente eficaz será desenvolvida pelo Ocidente. Ou seja, a China continua mentindo e as pessoas continuam morrendo. O Sr. Steve Mosher é presidente do Instituto de Pesquisa Populacional e autor de vários livros, incluindo O Bully da Ásia, porque o sonho da China é a nova ameaça à ordem mundial. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In. Se você ama a liberdade e a democracia e gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigada!